uso exagerado de celulares, dispositivos tecnológicos, redes sociais, muitas vezes é associado à piora do estado mental das pessoas. Mas será que o caminho contrário é possível também? Inteligência artificial usada para detectar e até combater transtornos mentais é o tema do Humanamente deste fim de semana. Eu, Roberta Russo, sempre ao lado do Dr. Daniel Barros, psiquiatra. Doutor, tudo bem? Tudo jóia? Tema interessantíssimo hoje, tema tecnológico, né, Roberta? Muito atual, que vem causando muita polêmica em várias áreas diferentes e que a gente vai discutir por aqui também. Participa conosco hoje, para aprofundarmos essa conversa, o doutor Alexandre Locke, que é professor em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, bacharel em filosofia pela USP. Doutor, bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado aí pelo convite, né? Então, acho que é um tema bem interessante. A gente vai ter bastante coisa para conversar. Doutor Daniel Barros, faça as honras, por favor. Eu acho o tema fascinante, Alexandre, por isso que eu queria que você falasse da sua pesquisa, porque o Alexandre fez uma pesquisa que acabou de ser publicada internacionalmente sobre o uso da inteligência artificial auxiliando no diagnóstico de transtornos psicóticos. Imagina isso, Roberta, você ter uma ferramenta tecnológica que começa a ajudar numa área que foi sempre a área mais difícil de a gente ter uma tecnologia ajudando. Uma coisa é você colher um exame de sangue e saber se tem anemia, né? Você vai lá, conta o número de hemoglobinas e tudo mais. E não existe, obviamente, um exame diagnóstico para os transtornos mentais. Mas a alteração do nosso comportamento é uma mudança de padrão. E a inteligência artificial ela é muito boa para captar padrões, né? Então, esse uso eu acho muito curioso. A gente vai falar também de aplicativos, de tecnologia, mas acho que a gente podia começar por aí, hein, Alexandre? A inteligência artificial vai ajudar mesmo a gente a fazer o diagnóstico? Com certeza, Daniel. Acho que ela já está sendo utilizada, né? E vai ser uma importante ferramenta. Até nisso que você falou, né? Se eu quero ver se eu tenho uma anemia, eu vou colher sangue, né? Então, essas ferramentas vão ajudar para isso mesmo. Por exemplo, de ver questões de comportamento. Então, não vai ser mais aquela questão de você olhar a pessoa e falar, bom, ela está deprimida, eu estou vendo que ela está triste, né? Você pode ter um reconhecimento, uma máquina, né, trabalhando com isso, como se fosse um exame mesmo. Olha, as feições dela estão tristes, né? A motricidade, né, o jeito que ela se movimenta, ela está mais lentificada e esses outros sinais. É como você falou, Alexandre, é um exame, né? Complementar, assim, a suspeita vem da clínica, então a pessoa tem alguma coisa, ela sente que ela não está bem, ela procura um médico e aí o médico faz o exame e usa uma ferramenta também complementar, é mais ou menos a mesma lógica, vai de um raio-x, de uma tomografia, em que pé que nós estamos e para onde você acha que nós vamos com relação a isso? É bem interessante essa pergunta. Então, uma das questões é para realmente ajudar no diagnóstico. Então, você chegar na frente do psiquiatra, às vezes você, puxa, mas eu estou com uma dúvida diagnóstica, eu estou com uma dúvida prognóstica, né? Será que essa pessoa futuramente será um caso grave ou não? Então, uma das utilidades dessa ferramenta é essa, de você auxiliar no diagnóstico. Então, você colocar a pessoa para fazer algumas tarefas e você reconhecer através da linguagem verbal e não verbal, através do que a pessoa fala, o jeito que ela fala, a entonação de voz, e o jeito como ela se movimenta. Então, você obter esses dados e você auxiliar no diagnóstico, né? Você fala, bom, esse caso é um caso que vai ser grave, esse caso é um caso mais leve. Então, essa é uma das. E a outra função, que é o outro campo de pesquisa, que é a função diagnóstica de triagem, né? Então, você usar essas ferramentas na população, às vezes, para fazer testes rápidos, né? Da mesma maneira que você tem triagens, né, para outras doenças na medicina, você utilizar isso também na saúde mental.
diagnósticos, muitas vezes, complexos de serem feitos, né, doutor? E aí a gente tem uso dessas tecnologias, mas só para o nosso ouvinte imaginar um pouco melhor, doutor Alexandre, como são essas tecnologias do reconhecimento mesmo de sintomas para chegar a um resultado? Queria que você contasse um pouquinho mais também da sua pesquisa em relação à esquizofrenia. Como daria para adiantar um diagnóstico assim a partir da inteligência artificial? Mas em relação à nossa pesquisa, o que a gente publicou aqui, a gente tem uma corte, né? Ou seja, a gente rastreia indivíduos da população geral que estejam apresentando o que a gente fala de mentais de risco. Então, são pessoas que não têm um diagnóstico psiquiátrico, mas elas apresentam alguns sinais, alguns sintomas que são fatores de risco, né? Então, são pessoas que têm experiências estranhas, assim, às vezes de ouvir coisas, às vezes de achar coisas que não existem, mas elas não têm propriamente uma doença psiquiátrica, elas não estão adoecidas psiquicamente. Então, a gente rastreia essas pessoas, né? Chama elas aqui para tudo. A gente faz uma série de testes, dentre eles, a gente filma a pessoa durante tarefas, a gente pede para a pessoa contar alguns sonhos que ela teve, descrever algumas figuras, falar do dia a dia dela, e aí a gente filma, né, no máximo 5 minutos, a gente vê daqui a 1 ano, 2 anos, como que a pessoa reagiu nesse tempo, se a pessoa desenvolveu um quadro depressivo, se ela desenvolveu um quadro de ansiedade, uma esquizofrenia, e depois a gente vai ver se lá naquela filmagem lá atrás tinha algum sinal que nos dizia que essa pessoa iria desenvolver algum tipo de distúrbio. Aí a inteligência artificial é treinada de trás para frente, né, naquele esquema. Então você diz para ela daqueles que tinham ali alguma coisa excêntrica, alguma coisa diferente, alguns continuam sendo só excêntricos e alguns desenvolvem sintomas, por exemplo, desenvolvem esquizofrenia. E aí você diz lá para o computador, ó, esse aqui ficou doente, esse aqui não ficou doente. Encontra aí a diferença, é mais ou menos isso, né? O computador vai ali reconhecendo padrões e a inteligência artificial vai reconhecendo padrões e ajudando nessa diferenciação. Com uma taxa significativa de sucesso, de diferenciação, Alexandre? É bem isso mesmo, Daniel. Tanto que esse é o que a gente fala de machine learning, né? A gente ensina ela, né? Fala, ó, esses aqui são as pessoas que tiveram depressão. Agora vê lá, fuça lá atrás, vê se você acha, né? E aí o algoritmo vai aprendendo, né? E a ideia é que ele aprenda isso para aplicar em novos casos, né? Então é bem esse o paradigma do aprendizado de máquina. A gente, nesse estudo, a gente conseguiu uma taxa de acurácia até bastante alta, de 85%. Então, a gente acredita que esses algoritmos realmente funcionem muito bem. Quanto mais pessoas, quanto mais a gente vai aumentando a pesquisa, melhor o aprendizado, né? Quanto mais a gente vai alimentando ali a máquina, fala, olha, tem mais 100 indivíduos aqui para você tentar entender como que era a depressão lá antes dela desenvolver. Então, mais a máquina vai se aperfeiçoando. Na prática, Roberto, só para o ouvinte entender, então significa que hoje em dia, talvez não agora já, né? Mas nós estamos caminhando para um momento em que, se a pessoa tem ali uma pessoa que ela conhece, que está excêntrica, está esquisita, eu não sei se esse menino tá indo para um caminho bom ou não. Hoje em dia você poderia filmar a conversa dele, mostrar ali para esse software, né, para esse aplicativo, e ele daria a probabilidade ou o risco de ele mais para frente desenvolver esquizofrenia. Entendi certo, Alexandre? É isso, né? Então, ela vai dar um número ali e falar, ó, tem tantos por cento de chance de ter isso ou de ter aquilo. Fala, não, essa aí é uma pessoa saudavelmente excêntrica e tudo mais. E em quanto tempo a gente poderia ter esse tipo de dispositivo mais disponível em outras redes, hospitais e aqui no SUS, no Brasil? As pesquisas ainda demandam mais um tempo, professor? Eu acredito que sim, porque ainda é um tema assim de muito debate, né? Então, por exemplo, é diferente de eu, sei lá, soltar um aplicativo para detectar a pressão alta, né? A pessoa vai lá, puxa, eu acho que eu tenho risco de pressão alta, eu vou comprar um aparelhinho e vou medir eu mesmo, né?
É diferente você soltar uma coisa dessas para saúde mental, né? Justamente porque tem muito estigma. Então, imagina a pessoa baixa lá, fala, puxa, acho que eu tenho risco de depressão, de ter esquizofrenia. Então, acho que vem um medo aí, vem um receio, uma ansiedade, né, um temor aí justamente por conta de estigma. Fala, puxa, mas a depressão não tem cura, não tem tratamento. Então, vem essas ideias erradas sobre os distúrbios psiquiátricos, né? Então, assim, é uma questão ainda controversa. A gente imagina que no futuro isso mesmo assim na mão de especialistas, né? Como se fosse um exame de sangue, né? Hoje em dia você não pode chegar e fazer, eu quero fazer um exame de sangue, né? Então, precisa de um médico para veicular isso. Então, a gente imagina que seja nesse sentido que vai funcionar mais para frente. O Alexandre estava falando no primeiro bloco de alguns dilemas que isso traz, né? Por exemplo, é diferente você fazer um exame ali para anemia ou dizer, essa pessoa tem 80% de chance de ter esquizofrenia. Aí eu já pensei, né, Alexandre, não sei se vocês passaram por esses aspectos éticos, né? Imagina uma pessoa filmar outra escondida. E aí ela fala, ó, depois divulga isso, ó, essa pessoa tem 80% de chance de ter esquizofrenia. Ou até, hein, planos de saúde, imagina. Para você abrir aqui o plano de saúde, você tem que passar por mandar um videozinho aqui no nosso aplicativo e aí o plano de saúde detecta o risco de a pessoa ter uma doença. São implicações e debates éticos bastante interessantes e complexos, né, Alexandre? Acho que é uma questão muito premente, né? A gente, inclusive, publicou um artigo sobre essas questões éticas. Então, sempre quando a gente tem uma inovação tecnológica, acho que tem o bom uso e sempre tem o mau uso. Então, tem o filme aí sobre a bomba atômica, né? Então, a questão da fissão nuclear, a própria questão da pólvora, né? Que foi inventada com outros fins e acabou virando bomba, né? Então, também a gente tem esse risco, né? Planos de saúde, né? Tanto que a gente, inclusive, já foi abordado por alguns planos, né? Que queriam usar justamente, sei lá, para cobrar mais da pessoa, né? Então, a gente tem esse risco mesmo, né? De você aumentar o valor com base, sei lá, na sinistralidade da pessoa. O uso sei lá, empresas, eu vou contratar tal funcionário, puxa, esse aqui eu não vou contratar porque ele tem um risco aumentado, concursos, enfim, acho que sempre tem essa questão do mau uso da tecnologia envolvido. Não à toa a gente tem essa discussão tão forte em todo o mundo sobre o uso da inteligência artificial, até com grandes empresários que fizeram aquela carta questionando até onde ela poderia chegar. Isso se aplica também a conflitos éticos que a gente pode pensar e relacionar quando estão sendo usados, quando a inteligência artificial está sendo usada na medicina. Agora, doutor, qual que seria o lado bom, o lado mais positivo? Você falou um pouco sobre antecipar um diagnóstico de um transtorno grave como a esquizofrenia. O que é que dá para fazer em termos de tratamento, se a pessoa consegue fazer esse diagnóstico precoce? Como que a tecnologia, na prática, conseguiria ajudar em relação a esses tratamentos que são muitas vezes difíceis? Depois o doutor Daniel pode completar também. Então, por exemplo, pensando na nossa pesquisa, né? Hoje em dia, como é que a gente detecta pessoas com estados mentais de risco, né? Que são pessoas que podem vir a desenvolver esquizofrenia ou outros transtornos mentais graves. Hoje em dia, a gente faz esse diagnóstico através de uma entrevista que dura, assim, 2 horas, 1 hora e meia. Tem que ser um profissional de saúde mental muito experiente, treinado, para ele pegar essas nuances, sintomas que a pessoa pode ter, né? Sintomas leves, às vezes subclínicos. Então, é uma coisa muito onerosa. A gente precisa de um profissional muito experiente e de tempo. Então, se a gente tivesse uma ferramenta, né, de 5 minutos, né, olha, grava um vídeo aqui, a gente vai ver se você tem algum tipo de risco, né? Eu acho que isso seria muito importante. Acho que essa questão prática, né, de custo, de tempo, e também a questão de estigma. Se eu tivesse uma ferramenta mais rápida, mais livre
Porque muitas pessoas, vamos dizer assim, param no meio do caminho, falam, puxa, eu vou ter que marcar uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, para ver se minha cabeça está boa. Na verdade, ninguém faz isso de maneira preventivamente, né, justamente por conta do preconceito, mas se a gente tivesse uma ferramenta de um uso mais rápido, assim, para o clínico aplicar, enfim, um de família, o clínico geral, eu acredito que esse acesso aumentado a essa ferramenta diagnóstica acho que seria muito importante. Acho que dissolveria um pouco do estigma. E tem uma coisa interessante, né, Alexandre, que quando a gente facilita um comportamento, esse comportamento ele é mais feito, né? Quando você dificulta um comportamento, a gente faz menos. Quando você facilita, as pessoas fazem mais. Então, se a gente facilita a pessoa verificar, fazer uma avaliação, ainda que preliminar, você pode ser que o aplicativo não vai dar o diagnóstico, mas levantar uma suspeita, levantar uma bandeira, olha só, é melhor você conversar com alguém, isso facilita muito esse acesso, né, e essa percepção. É como hoje em dia, muitos aplicativos têm, assim, aquele alarme, assim, tipo, você ainda não deu seus passos suficiente, ande mais um pouco. Movimento. Ou movimento, ou é hora de respirar, faça uma pausa para respirar. Eu vislumbro, Alexandre, eu queria ouvir você, uma possibilidade de uso dos nossos aplicativos e né, celulares, relógios e tudo mais, muito interessante para isso, né? Porque já tem, por exemplo, aplicativos que, lógico, são ainda experimentais, que pelo tom de voz conseguem dizer se uma pessoa que tem um transtorno bipolar está em risco ou não de ter uma crise. Né? Imagina, então, que vai ver o nosso deslocamento, quanto a gente está andando, quanto a gente está falando, o nosso tom de voz, quanto a gente está se mexendo, quão rápido a gente está nas nossas atividades, e isso pode levantar uma bandeira, o aplicativo estou te avisando, é melhor, seria bom conversar com alguém. Eu vejo essa possibilidade dos wearable, né, os vestíveis, os aparelhos vestíveis, contribuírem muito para a nossa informação sobre o estado mental das pessoas, né, Alexandre? Vocês passaram por isso na pesquisa de vocês também? Como é que você vê essa situação? Não, eu acho que tem esse potencial muito grande, né? Ah, apesar de hoje em dia ter esse movimento, né, da pessoa, certificações, que é tanta coisa que a gente recebe, né? Mas eu acho que seria, vamos dizer, uma notificação importante a ser recebida. Talvez pessoas com diagnóstico já, né, para monitorar como é que está andando a saúde mental dela, e as pessoas, né, de maneira mais preventiva, né? Olha, por exemplo, você está trocando muito de um aplicativo para outro, né? Será que isso é um sinal de ansiedade? Eu vi que você está no celular até 1 da manhã, isso está fugindo do seu padrão, talvez seja melhor falar com alguém. Eu acho que tem esse potencial mesmo, né? Claro, a gente temperando, né? Para não ser uma coisa muito invasiva e não cair naquela vala comum, né? De milhões de notificações que a gente acaba dando, mas uma coisa de alerta, né? E outra experiência com essa questão de preconceito, de estigma, é que não te falar uma vez só. Não adianta eu chegar e fazer um curso e falar, olha, doença mental é assim, vocês não precisam ter preconceito. Isso vai passar uma semana, um mês, as pessoas vão esquecer. Então, essa questão do preconceito, ela é muito resiliente, assim, então ela fica, ela dura. Então, para a gente combater isso, tem que ser uma coisa mais tem que ser uma coisa mais presente, assim, né? Então, eu acho que uma coisa, né, dentro dos wearables, assim, de a gente usar coisas que nos alertem, né, de uma maneira constante, né? Acho que seria muito, muito bacana mesmo. Se a gente pensa até numa visão um pouco menor, uma visão mais micro, digamos assim, né, doutor? Como a tecnologia consegue ajudar no tratamento de transtornos mentais, até a internet, por exemplo, ajudando pessoas a fazerem terapia online, amplia um pouco, às vezes as pessoas conseguem isso de forma mais acessível, ajuda a ampliar o tratamento, fazer com que ele chegue mais fácil às pessoas, e assim seriam os aplicativos também em relação a essas outras doenças. Dá para a gente falar em outros transtornos também que poderiam ser muito beneficiados por esse tipo de inteligência artificial? Sim, sim. O nosso próprio algoritmo, por exemplo, a gente acaba vendo que
ele foi desenhado há 20 anos, né, esses critérios, para a gente pegar estágios precoces da esquizofrenia. Mas, com o tempo, o que a gente acabou vendo? Né? Que as pessoas que estavam em risco podiam até não desenvolver esquizofrenia, mas desenvolviam depressão, ansiedade. Então, esses algoritmos, com certeza, eles têm o poder de preventivo, né, com relação a todos os outros diagnósticos também. E uma coisa interessante, Roberta, também é acompanhamento, né, Alexandre? Muitas vezes a pessoa volta na consulta, depois de um mês e meio, às vezes 2 meses, você fala, como é que foi? E aí você tem toda a dificuldade da pessoa dizer, ah, não, ao longo deste mês eu estive assim, eu estive assado, você conta com a memória. Se a pessoa ficou triste no dia anterior da consulta, já interfere com a forma como ela vai conduzir ali a entrevista. E se você tem informações colhidas ao longo do período, até o acompanhamento da melhora pode ser mais eficaz, né? A pessoa está mais ativa, está mais esperta, está dormindo melhor e assim por diante. O registro disso, né? Usando a Exato, inteligência artificial. Muito legal. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre outras pesquisas também que já existem em relação ao assunto? Quando a gente pensa em celular, em aplicativo, o que vem à mente? A primeira coisa que vem à mente é a rede social, né, Roberta? E quando a gente fala em detecção de padrão, isso é uma coisa que sempre volta, né? Às vezes as pessoas perguntam, como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode imaginar se o nosso filho está com um problema, se uma pessoa está com um problema? E a gente sempre fala, olha, mudança de padrão de comportamento é algo importante. Porque, de fato, quando a pessoa adoece, ela muda. Quando adoece o rim, muda o xixi. Quando adoece o intestino, muda o cocô. Quando adoece a mente, muda o padrão de comportamento. E isso pode refletir de uma série de formas, né? E a inteligência artificial pode detectar isso. O Alexandre estava comentando com a gente que isso também já foi testado a partir das redes sociais, não foi isso, Alexandre? E é um estudo, Daniel, até meio antigo, assim, de 2018, onde os pesquisadores pegaram as redes sociais de pacientes com esquizofrenia, depressão e de pessoas que não tinham nenhuma doença. E olharam ali 6 meses antes da crise, ou seja, quando elas ainda estavam saudáveis, e botaram o algoritmo para trabalhar. E o algoritmo conseguiu separar com base nas pessoas postavam 6 meses antes da primeira crise, com 80% de acurácia. Falou, olha, esse cara vai desenvolver esquizofrenia, esse cara vai desenvolver depressão, e esse cara aqui não vai desenvolver. E aí, lendo assim o artigo, falou, bom, às vezes é o que a pessoa escreve, mas eram coisas bem interessantes, assim, por exemplo, o que o algoritmo viu, né, que eram coisas preditivas, né, às vezes a saturação da cor da foto, a altura da foto versus a largura, então coisas bem interessantes, assim, que o algoritmo viu. É isso que acho que o que ilustra bem, o ouvinte vai entender, né? Sabe quando você vai no pediatra e a Roberta daqui a pouco vai passar por isso? E o pediatra ele tem uma coisa assim de essa criança não tá com a cara boa. Mas o que é, doutor? Exatamente. Né? Não sei, às vezes ele não sabe dizer, não tá com a cara boa. E aí vai ter que investigar, fazer exame, de fato a criança, né, tá doente. Então, é esse padrão geral, que às vezes a gente não consegue dizer o que é a cor, é o brilho no olhar, a energia, mas o pediatra tão experiente, viu tanta criança no mundo, na vida, e tanta criança saudável versus criança doente, que ele tem um padrão. E é um pouco isso que o algoritmo, que a inteligência artificial faz, só que aí você consegue formalizar isso, né? Imagina, o tamanho da foto ou a cor da foto sendo um preditivo de mais para frente de uma crise, né? O que também traz ao mesmo tempo riscos e possibilidades, né? Você tem o risco de vigilância, então você está monitorando as redes sociais das pessoas, sobretudo porque muitas vezes é aberta, mas também tem estudos interessantes para prevenção de suicídio. Né? Eu lembro que teve uma das redes sociais que fez uma campanha ali monitorando algumas postagens das pessoas e entrava em contato com as pessoas que tinham ali sinais de alerta nas suas falas, oferecendo ajuda, enfim, estendendo ali a mão, e o que muitas vezes é bom, já é suficiente para você tirar a pessoa de uma crise e prevenir suicídio, né? Então, de novo, dois lados, e como toda ferramenta, né? Sempre tem o uso bom e o uso ruim, né, Roberto?
Pois é, e aí é interessante esse negócio das redes sociais, essa questão, porque a gente está usando um causador como um marcador, né, doutor? Até porque a gente sabe que o uso de redes sociais, dos dispositivos, das tecnologias, estão muito associados hoje como causadores de ansiedade, de quadros depressivos, e até por isso se tornam marcadores, né, doutor? Tem estudos de associação muito fortes, tem poucos estudos de causa, mas tem estudos muito claros de associação. Acho que o Alexandre pode enriquecer aqui a conversa, mas que mostram que existe uma associação, por exemplo, entre mais uso de rede social e depressão. Talvez a gente ainda não tenha certeza o que é causa e o que é consequência. Será que a pessoa fica mais deprimida porque usa mais rede social? Ou ela está mais deprimida, então ela não faz mais nada e só fica na rede social? Mas o fato é que se a pessoa mais deprimida usa mais a rede social, a gente pode usar isso para tentar ajudar a pessoa, né? A solução para os problemas da tecnologia normalmente vem da própria tecnologia, né? É isso, doutor Alexandre? É, publicou um estudo recente, né, com uma população do Oriente, né, com população árabe, onde o uso de smartphones era um dos mediadores de ideação suicida em adolescentes, ou seja, quanto mais a gente via que o adolescente usava, mais aquilo era preditivo de que ele estava tendo ideias de suicídio, né, que estava deprimido, que estava dentro de algum tipo de sofrimento mental. E outra questão dessa de a tecnologia resolvendo seus próprios problemas, né? Até dentro do falou do pediatra, que tem aquela coisa da intuição. Isso é uma área muito importante, porque o algoritmo erra também, né? Então a Uhum. gente precisa entender o que ele está lendo ali como informação. A gente tem a questão que a gente fala que é do black box, né? Que às vezes o algoritmo joga uma coisa lá, mas ele é uma caixa preta. Ele fala, olha, a pessoa tem tantos por cento de chance de desenvolver depressão, mas a gente não sabe o que ele usou de dado. Então a gente tem um estudo muito clássico lá em que um algoritmo ele previu lá com 90% de chance quando uma radiografia era de uma pneumonia e quando não era, né? Aí os pesquisadores ficaram empolgados, tudo, foram aplicar esse algoritmo em outros hospitais e começou a dar tudo errado. Então, aí, vamos dizer, eles abriram essa black box, né? Falaram, olha, o que o algoritmo está usando de dado? Na verdade, o algoritmo estava observando, bom, esse raio-x vem da UTI, então ele vai ser de pneumonia. Então, ele não estava lendo o raio-x, estava só vendo de onde ele vem e deduzindo que era de pneumonia ou não. Então, isso é uma outra questão. A gente precisa entender o que esses algoritmos estão usando como dados, né? Até para a gente entender se ele não está sendo enviesado de alguma maneira. É sensacional, né? Porque às vezes tem outros fatores associados, né? Como esse exemplo é muito bom, né? Vir da UTI tem mais risco de ser pneumonia, mas então ele não estava nem precisava ver o exame, né? E ele não estava aprendendo, conseguiu Exatamente. diferenciar a partir de outros dados. E às vezes isso pode acontecer com pessoas, sobretudo quando a gente está falando de comportamento, de mente humana, que é tão complexo, né? Mas eu queria só para apimentar aqui a discussão, talvez isso desse um programa inteiro, mas eu queria ouvir o Alexandre sobre o uso da inteligência artificial como forma de tratamento, como forma de terapias. O estudo dos terapeutas por computador, ele remete aos anos 60 do século 20, assim, já os primeiros computadores, eles tinham softwares ali para devolver a pergunta para o sujeito e para tentar estabelecer um diálogo e ver se ajudava. Você acha que vai ter essa ajuda aí, Alexandre, dos robôs para terapia para as pessoas? Como é que você vê esse futuro? É muito interessante, né? Isso, inclusive, está sendo discutido então, por exemplo, o pessoal da IBM, o pessoal dessas mental health techs, né? Então, o que está se observando assim? Quando é uma solução totalmente tipo chatbot, né? Totalmente robotizada, aquilo não funciona. Então, às vezes eu estou deprimido, eu quero falar com alguém. Não adianta eu entrar lá e conversar um chatbot, né? Então, até vi uma foto hoje na notícia do Elon Musk dando um beijo numa robô, né? Que realizou. Eu tenho sérias dúvidas se isso vai colar, assim, né? Por exemplo, mesmo o chat GPT, as pessoas, quem
enfim, escreve mesmo, consegue ver que aquilo é um discurso um pouco artificial, né. Então a pessoa quando ela está num sofrimento psíquico, às vezes quer falar com alguém, ela vai precisar de um ser humano. Então isso, está sendo meio consenso, assim, que você vai ter que humano. Mas no que a inteligência artificial pode ajudar, né? De repente, de fazer um diagnóstico, falar, olha, eu acho que você vai bem com TCC, né? Com terapia cognitivo-comportamental, eu que alguns exercícios cognitivos para você fazer. Eu acho que essa questão desse tipo de tratar, você escolher, olha, você precisa dormir mais, você precisa fazer meditação, e eu vejo muita gente usando aplicativos de meditação, que eu acho ótimo. Então, eu acho que nessa questão de você instrumentalizar e selecionar tratamentos, eu acho que vai funcionar bem. Mas acho que em algum momento você vai precisar, sim, ter algum tipo de contato humano, né? Porque é um sofrimento, né? É um sofrimento do humano, não é um sofrimento estritamente biológico, como alguém que tem doença do fígado, uma doença renal e etc. Mas só para ficar claro, doutor, esses aplicativos conseguiriam indicar, então, esse tipo de tratamento? Olha, para você é mais indicado meditação, para você seria legal 10 sessões de psicoterapia? Conseguiriam? Sim, a gente inclusive mandou algumas propostas de projeto, isso já está sendo feito, assim, porque a gente tem preditores de resposta. Então, a Roberta, ela tem jeito, tem um jeitão assim, então ela vai melhor com meditação, né? Falar, o Daniel já é um cara mais assim, mais ativo, então a meditação para ele não vai funcionar, né? Então a gente tem preditores de resposta e já tem algoritmos trabalhando nisso, né? Escolhendo até antidepressivos, fala, olha, você vai melhor com esse remédio, você vai melhor com essa combinação, você tem que fazer exercício físico, então isso já existe sim. Essa eu não preciso nem de aplicativo. Você precisa fazer exercício físico, eu falo para todo mundo. Essa é para todo Isso mundo, é. Alexandre. Com Isso não certeza. precisa de computador, né? Isso a gente defende todo humanamente. Todo humanamente. Acaba no exercício físico. Isso aí. Doutor Alexandre, muito obrigada por essa participação com a gente, falando sobre como a inteligência artificial ainda pode revolucionar muitos tratamentos em relação a transtornos mentais, trazendo pesquisas, estudos, tudo que pode vir aí pela frente, para a gente já começar a imaginar também. Muito obrigada pela sua participação, até uma próxima. Obrigado vocês aí pelo convite, acho que foi ótimo o bate-papo e até uma próxima. Valeu, Alexandre. Doutor Daniel Barros, presente todos os dias na Valeu. programação da Band News FM, Humanamente volta na semana que vem. Obrigada, doutor. Humanamente, o programa cheio de inteligência natural, né? É É isso isso aí. Até semana que vem. Tchau.